aqui no livro de 1 Reis, capítulo 18, dos versículos 41 e 46, e que diz assim: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: Volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: Vá dizer a Acabe: Prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. Glória a Deus! Essa famosa passagem bíblica aconteceu no período em que o povo de Israel estava numa profunda apostasia. Influenciados pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel, eles abandonaram a adoração ao Deus Todo-Poderoso e se entregaram a cultos pagãos. Amém? E como consequência dessa desobediência, uma seca severa assolou a nação por 3 anos e meio. Olha isso. Causando a morte de inúmeros homens e animais. A agricultura foi devastada, levando a nação a uma ruína econômica e a uma profunda miséria entre o povo. Então, diante desse cenário, e após Elias ter exterminado 450 profetas de Baal, ele profetiza ao rei Acabe que iria acontecer a chuva. Mas o interessante, meu irmão e minha irmã, é que o profeta diz a Acabe que só estava ouvindo o barulho de uma forte chuva. Então nós podemos perceber que Elias era um homem de muita fé. Com toda certeza, o profeta já contemplava uma grande chuva em sua mente, embora não houvesse nenhum sinal para que isso acontecesse. E depois de ter orado por 7 vezes, uma chuva grandiosa foi derramada sobre toda aquela nação, trazendo vida e restauração para o povo. Glória a Deus! Então com isso aprendemos que o cristão não pode ser influenciado pelas circunstâncias, que estão ao seu redor. E a Bíblia diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Amado, se o profeta Elias tivesse fixado a sua visão no caos em que se encontrava a terra de Israel, ele jamais iria ter fé para profetizar a chuva e acontecer o milagre. Mas muito pelo contrário. Elias olhou para a grandeza de Deus, pois a sua fé estava apoiada no Deus que tudo pode. Amém? Só que o milagre não aconteceu em sua primeira oração de fé, mas sim na 7ª oração que ele fez. E na verdade o que apareceu naquele instante foi só uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas foi o suficiente para que Elias pudesse ver com os olhos espirituais a abundante chuva que viria. Então isso nos mostra que a nossa oração deve ser feita com fé e perseverança. Por quê? Às vezes a resposta de oração não vem na hora que nós desejamos, mas sim depois, de 1 tempo, 2 tempos ou até 3 tempos. Glória a Deus! Ou seja, é necessário sonhar e contemplar aquilo que estamos pedindo ao Senhor e ao mesmo tempo lhe render graças, como se já tivéssemos tomado posse da bênção. Isso é fé, meu irmão e minha irmã. E na palavra de Deus está escrito assim: Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Marcos 11, versículos 22 ao 24. Amém? Então, se orarmos com fé e perseverança assim como Elias orou, receberemos o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida. E só precisamos orar, crer e confiar em Deus, e o Senhor será conosco. Amém? Graças a Deus,